Olá, bom dia. Mais uma vez estou aqui gravando esse vídeo e queria aproveitar e pedir para você se inscrever nesse meu canal. O objetivo é a gente divulgar a mensagem da graça, né? É a gente falar sobre o verdadeiro evangelho. E você já deve ter percebido, esses vídeos são bem amadores, né? Porque não sou profissional da área. Quem sabe um dia a gente produza uns vídeos um pouquinho mais bem requintados, um pouco mais bem formatados, mas até lá você vai me aguentando. Estou gravando aqui na série da Vereda e eu quero hoje falar sobre o verdadeiro evangelho. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, o verso 6 e 7, ele diz assim: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Aí ele vai dizer no 7 assim: na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. E depois ele vai repetir essa palavra em relação a ser amaldiçoado, ou a pessoa ser bloqueada para prosperar nesse sentido de ministrar um outro evangelho. E a questão é muito clara. O apóstolo Paulo escreveu as cartas às igrejas para ir doutrinando, pastoreando essas igrejas, e nós sabemos que alguns fariseus, alguns judeus creram em Jesus, porém alguns mestres da lei que creram em Jesus, eles, fica claro no primeiro concílio da igreja, em Atos 15, que eles estavam querendo misturar a lei e a graça, e a Bíblia não reconhece, o Evangelho pelo menos, o Novo Testamento não reconhece esse monstro, essa mistura da lei e da graça. É muito sutil isso, porém é resultado desses que se infiltraram na igreja desde aquela época e foram pervertendo o verdadeiro Evangelho. Paulo está falando dessas pessoas. Ele fala aqui no verso 7 do capítulo 1 aos Gálatas: algumas pessoas que estão perturbando vocês. Se você vai lá em Atos 15, na carta que mandaram aos gentios, ele vai falar exatamente isso, Tiago, junto com alguns anciãos da igreja ali, os apóstolos, eles enviaram pessoas para dizer: olha, esses que perturbaram vocês com a circuncisão e com a guarda da lei, eles estão desautorizados. E aí ele vai dizer o que eles recomendam para a igreja dos gentios. E é muito claro que essa mistura, ela caminhou séculos, e eu acredito assim, nos meus estudos, eu sou formado em teologia também, nos meus estudos eu vejo que a partir da oficialização da religião cristã com Constantino, é muito claro que ele se aproveitou ali dos rituais judaicos, toda a formatação da questão sacerdotal, para que houvesse um controle das pessoas. Infelizmente, eu acredito que infelizmente nós herdamos isso do protestantismo, que foi mudado bastante coisa em relação à teologia, mas a eclesiologia permaneceu. E aí você vê que na eclesiologia, que é o estudo da forma com que a igreja se formata, como que a gente vai controlar esse pessoal, como que a gente vai constatar que eles são cristãos. E aí foram se criando dogmas que se transformaram em leis, catecismos, e nós vemos muitas regras, estatutos, códigos de disciplina, que na verdade é uma forma de querer controlar ou constatar se a pessoa ela é cristã ou não. E isso tudo é um retorno, na verdade, a uma espécie de lei. Agora, se for para guardar a lei, tinha que guardar a lei de Moisés, A lei de Moisés, ela essencialmente são os 10 mandamentos, mas ela contém 613 mandamentos. O que Moisés trouxe do Monte Sinai foram 10 mandamentos, que nós já conhecemos. Agora, a Bíblia é clara, na versão ou na visão do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que todos pecaram, não há um justo sequer. Ninguém conseguiu guardar. A justiça que nós temos, como eu gravei no vídeo anterior, é a justiça doada. Romanos 5,17 fala que nós recebemos o dom
da justiça e a imensa provisão da graça. O que isso tem a ver, né, para nós? Porque nós acreditamos na salvação pela graça. A questão não é salvação eterna apenas pela graça, mas é salvação completa. A palavra sozo em grego, ela é muito mais abrangente do que salvação eterna. É salvação dos perigos, é salvação de doenças, é salvação da vergonha, é salvação da pobreza. Então, o apóstolo Paulo sabia, falando a judeus que criam, né, nas bênçãos do céu através deles praticarem a lei ou tendo justiça própria, ele deixa claro que ninguém tem essa justiça. Eles foram abençoados pela misericórdia e somos abençoados pela misericórdia de Deus. Mas no capítulo 4, né, a partir do verso 4, ele vai dizer que veio a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido debaixo da lei, nascido de mulher, para resgatar os que estavam debaixo da lei e torná-los filhos, receberem o seu Espírito, né, o Espírito que clama Abba, Pai, que tem essa intimidade, né, realmente essa filiação, o que para o judeu é uma coisa não é possível, porque se você fala que é filho de Deus, você é igual a ele, porque realmente essa foi uma das condenações de Jesus. Ele foi condenado porque se dizia filho de Deus também, por violar o sábado, e na verdade foi por inveja, né? Mas isso estava profetizado. Não podemos dizer que Jesus foi assassinado pelos judeus. Jesus veio para morrer por nós, não pediu autorização para ninguém, ele veio enviado pelo Pai, mostrando o amor do Pai por nós. Essa fugidinha que eu dei é para justificar, né? Para falar algumas coisas que muitas vezes a gente se torna motivo de debate entre a gente. Mas a verdade é que Jesus morreu por nós para nos substituir e nos dar essa justiça. E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da justificação pela fé, que não abrange só a vida eterna e não abrange só o momento que você levanta as mãos, ou uma das mãos, ou em algum momento você se entrega a Cristo. Veja, o novo nascimento eu creio. Jesus falando a Nicodemos em João capítulo 3, é uma obra exclusiva do Espírito Santo e da Palavra. O problema é que nós entramos num sistema eclesiológico, eclesial, né? Um sistema de igreja, que tem os seus estatutos, que tem os seus códigos, que tem as suas disciplinas, que tem toda essa formatação que acaba se tornando lei, né, para as pessoas, e uma lei que leva a uma meritocracia, uma busca por posição de quem é mais santo, quem é menos santo, quem guarda mais, quem guarda menos, e essa bagunça toda que nós vemos, que invalida, né, mesmo não percebendo, invalida a justiça que é pela fé, a justiça que é pela fé. O Evangelho misturado com regras, com ditames, e veja, eu vou frisar de novo, não quer dizer que a gente vai viver de qualquer jeito, porque se você pega a carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar do capítulo 1 ao 3 da nossa posição em Cristo, e no capítulo 4, veja lá, verifique no verso 1, ele vai falar assim: irmãos, então vamos viver de acordo com a vocação para a qual nós somos chamados. Nós temos que viver de acordo com essa vocação. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, somos reino sacerdotal, somos príncipes. Não se ouviu falar de um príncipe que vai comer no lixo. Então toda forma de pecado é o porco chafurdando na lama. Filho de Deus, por mais que às vezes caia, é como se fosse, como eu já disse algumas vezes em pregações, uma barra de ouro, se ela cair na lama, ela não deixa de ser ouro. Nós fomos tornados filhos santos, perfeitos em Cristo Jesus. E se de repente na caminhada da vida nós sujamos os nossos pés, tem que ser lavados. Se nós nos lameamos com alguma coisa, a gente tem que ser lavado, redimido, e nós continuamos a ser filhos de Deus, porque nós estamos irrevogavelmente justificados. Nós temos a vida eterna. Agora, o que isso traz para nós de novidade? Muita gente pergunta, né? A questão é que se você colocar a tua justiça na frente da justiça que é pela fé em Cristo Jesus e pela morte dele, não vai ter valor nenhum, e você não tem, você vai perdendo aquilo que na verdade aconteceu do novo nascimento, que é essa filiação, essa comunhão, porque você vai colocando a tua justiça na frente. Paulo temia isso nos Gálatas. No capítulo 5 ele vai falar: gente, foi para a liberdade que nós somos chamados. Não torne a se colocar debaixo de jugo, falando da circuncisão e falando da guarda da lei. A lei de Deus é perfeita, o mandamento é justo e bom. Nós somos pecadores, né? No sentido de estar sem Cristo, a lei nos massacra. A lei é o ministério da morte. Segundo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, é o ministério da morte.
Então o ministério da morte é o ministério da lei. A lei não veio para salvar, ela veio mostrar o quanto nós somos pecadores. Quanto mais você quer guardar a lei, menos você consegue. Agora, não é para eu guardar a lei? Não, a lei que nós temos é a lei do Espírito. Nós estamos pela fé ligados ao Senhor Jesus e somos santificados, somos redimidos, somos lavados, nós somos santificados de verdade pelo que Ele fez. Nele, estando nele, nós temos uma cerimônia que nós lembramos, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, do pagamento dele, da nova aliança, que é a Santa Ceia. E na Santa Ceia nós lembramos que estamos nele, porque é Cristo em nós a esperança da glória. O outro evangelho não existe. Eu me recuso a pregar outro evangelho. Eu, por muito tempo, misturei lei e graça, sem eu perceber, na formatação do que eu recebi. E, na verdade, o evangelho de Jesus Cristo não pode ser misturado com a lei. O apóstolo Paulo usa essa palavra, que seja considerado maldito quem mistura a lei com a graça. Pastor, mas nós não guardamos a lei. A gente não guarda a lei cerimonial, nós não guardamos a lei civil dos judeus. Nós guardamos a lei moral. Só que a lei de Moisés é uma coisa só, não se divide. Você não pode dividi-la. E você tem que cumprir toda. Tiago fala, se você falhar num mandamento, você já é culpado de todos. Não tem como. Nós só podemos estar em cumprimento dessa lei perfeita de Deus na obra perfeita de Cristo, porque Ele falou, está consumado. Aí nós temos direito e acesso à filiação, à herança, ao dom do Espírito, a sermos usados como instrumento. E eu tenho pensado, por que nós, faz muitos séculos que não se vê milagres como na época dos apóstolos. Vez por outra acontece isso. A questão é que tem sido pregado um outro evangelho, que aqui já em Gálatas, provavelmente na década de 50, 60, quando Paulo, essa carta, ele está tratando essa igreja, essa mistura que existiu, ele falou, é outro evangelho, não passem para esse evangelho. E Jesus disse que os sinais seguiriam aos que crerem, quando ele fala, em Marcos, no capítulo 15, ele vai dizer assim, olha, esse evangelho será pregado e aqueles que crerem, eles farão aquelas obras que ele falou, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Os discípulos viveram isso, mas por causa dessa contaminação, dessa diminuição, dessa diluição do evangelho, misturando com a lei, não é o evangelho de Cristo que tem sido pregado. Eu quero pregar o evangelho da justificação pela fé. Isso nós ministramos aqui na Vereda, isso nós cremos e nós temos sentido tirar do peso dos fardos. Isso faz com que nós sintamos mais amados por esse Deus que fez toda essa obra por nós e queiramos nos santificar e queiramos estar mais próximo dele crescendo, até chegarmos à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Não se iluda que quem prega a graça está dizendo que você pode pecar e fazer, muito pelo contrário. A graça é um antídoto contra o pecado. É a única coisa que nos leva à santidade verdadeira, porque nós sentimos o verdadeiro amor de Deus. Eu convido você a meditar sobre isso e vir nos fazer uma visita nos nossos cultos que nós temos. Nós temos reunião de oração aqui na Vereda da Graça, na 13 de maio de 1798, no centro de Campo Grande, às quintas-feiras, a reunião de oração, buscarmos, estarmos em intimidade com o Senhor através da oração. A escola dominical é no domingo às 8h30 com café da manhã, e os nossos cultos, nós temos o culto dos jovens no sábado às 19 horas com o pastor Michel, que é meu filho, Michel Loyola, e o nosso culto de celebração dessa justificação pela fé, dessa justiça pela fé, essa alegria que é viver na graça do Senhor Jesus, graça radical, graça pura, sem mistura com a lei. Domingo às 18h30, você é nosso convidado, toda a sua família. Que Deus te abençoe, um forte abraço e fique com Deus.